Hoje eu quero falar rapidamente sobre 5 características de vencedores de gigantes. Lá em primeiro livro do Samuel, se você trouxe a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Se você não tem problema, nós vamos projetar aí na tela. 1 Samuel vai falar aqui de um texto muito conhecido na Bíblia, um texto clássico da batalha entre Davi e Golias. Mas vamos ler a Bíblia Sagrada, que eu tinha um professor na Faculdade Teológica Batista que ele dizia assim: Silvinho, sempre lê um texto antes de pregar, porque se a pregação for muito ruim, pelo menos você abençoou o povo com a leitura da Bíblia. Então eu uso esse sistema até hoje. 1 Samuel, capítulo 17, verso 41, a Bíblia diz assim: o filisteu, que aqui é o gigante Golias, 3 metros de altura, também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, Golias, e vendo a Davi, o que ele fez, irmãos? Desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses ele amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: ó como é importante falar, a fé fala. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, porque essa luta não é minha, é do Senhor. Olha só a declaração, olha como é importante falar. Hoje mesmo, quando, irmãos? Hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feiras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Olha como é importante falar. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu bem na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desarbaiou-a e o matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói Golias, fugiram. Deixa eu falar para você, hoje é dia de você enfrentar os seus gigantes. Hoje é dia de você vencer os seus gigantes. Hoje é dia. Hoje é dia de você se posicionar contra os seus gigantes. Por isso, levanta a sua mão e diga assim: Espírito Santo, diga mais forte: Espírito Santo, que nessa manhã, a tua palavra, que é espírito, que é vida, que a sua palavra me fortaleça, que a sua palavra me encoraje, que a sua palavra me dê armas de guerra, para que eu possa vencer os gigantes. Em nome de Jesus. Amém e aleluia. Pode assentar, irmãos, aleluia. Hoje eu quero falar sobre 5 características de vencedores de gigantes. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para matar gigantes. Aleluia, aleluia. Aqui
fala de um gigante literal, Golias, 2,90 metros de altura, uma espada que dizem que pesava 80 quilos, com escudeiro. Mas é importante que você saiba que existem gigantes que são literais, tem gigantes que são metafóricos. E aqui a gente vê que um gigante apareceu diante de um homem de Deus, porque eu quero dizer para você que os gigantes ainda existem. Os gigantes, eles estão aí por toda parte, não mais de 2,90 metros de altura, mas os gigantes estão aí. Os gigantes não são poucos. Os gigantes, eles são atrevidos. Os gigantes são insolentes. Os gigantes são mal criados. Eles estão aí, os gigantes, e ele quer se colocar no seu caminho para te assustar, para te intimidar, para que você dê um passo atrás. Os gigantes estão aí. E às vezes você ainda não avançou na sua vida, seja ela na carreira, no ministério, ou até mesmo num casamento. Por quê? Porque o gigante te empurrou para trás. Você ficou com medo do gigante. Você não enfrentou o gigante. O gigante te intimidou. O gigante te paralisou. Mas hoje é dia de você vencer os seus gigantes. Pastor, o que pode ser um gigante? O que pode ser um gigante? O gigante pode ser muitas coisas. Mas o gigante pode ser umas circunstâncias que você está enfrentando. Uma situação. Gigantes pode ser uma pessoa aí que você se amedronta. O gigante pode ser seu marido. O gigante pode ser sua mulher. Pode ser, o gigante pode ser um trauma. O gigante pode ser uma depressão. O gigante pode ser um complexo de inferioridade. O gigante pode ser uma doença. O gigante pode ser um luto. Você teve uma perda e agora você tem que enfrentar um gigante. O gigante pode ser uma decepção, um desapontamento, e agora você paralisou como o rei Saul. Você está parado, porque você não vai além do gigante. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida profeticamente. Hoje é dia de você vencer os seus gigantes em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não chamou você para ter medo dos gigantes. Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes. Deus não chamou você para fugir dos gigantes. Deus não chamou você para recuar por causa dos gigantes. Deus chamou você para ser matador de gigantes. Você crê que você pode ser um matador de gigantes? E hoje eu quero falar para você sobre 5 características de vencedores de gigantes. Alguém aqui já enfrentou algum gigante? Hoje já? Logo cedo? O gigante pode ser a balança que você pesa todos os dias. O gigante. E eu quero falar sobre 5 características e depois nós vamos orar por você. Porque não queremos pregar só doutrina, só teoria. Hoje é dia de vitória sobre os gigantes. Primeira característica de um vencedor de gigante, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, que vencedores de gigantes são formados no calor da batalha. Nesse processo não existe nem sorte nem azar, mas existe coragem, determinação, persistência, constância e muito trabalho. Vencedores de gigantes não nascem prontos. Que nem domingo passado nós apresentamos e consagramos muitos bebês aqui na igreja, né? Aí você fala, quem é gigante? Não, gigante ali a gente não sabe quem é gigante. Que ali não sabe quem é matador de gigante. Porque gigantes não nascem prontos. Algum daqueles bebês pode ser gigantes. Pode ser matadores de gigantes. Então, a primeira coisa é que vencedores de gigantes não nascem. Eles se tornam. Eles se tornam no calor da batalha. Essas lutas que você tem enfrentado não são para destruir você. Essas lutas são pedagogia divina para formar um matador de gigante dentro de você. Vencedores de gigantes, eles não ficam olhando para o tamanho do gigante.
Olha, 2,90 m, eu só tenho 1,70 m. Não. Vencedores de gigantes, eles olham para as oportunidades que os gigantes podem trazer. Por quê? O gigante para Saul foi a ruína do seu reinado. Mas o gigante para Davi foi o começo do seu ministério. Então talvez você está diante aí de um grande obstáculo, que esse obstáculo pode ser a sua ruína, mas também pode ser a sua grande oportunidade. Por isso que o criador do carro em linha, Henry Ford, ele disse o seguinte: obstáculos são aquelas coisas tenebrosas que vemos quando desviamos o foco do objetivo. Eu vou repetir. Obstáculos são aquelas coisas que parecem tenebrosas, que desviamos os olhos do nosso objetivo. E às vezes, como o Saul, ele no lugar de olhar para o Deus grande que ele servia, ele olhou apenas para o gigante. Mas eu quero dizer nessa manhã que você foi criado para vencer os gigantes. Vencedores de gigantes, eles triunfam em público, mas porque eles tiveram importantes vitórias privadas. Lá no privado, lá no seu quarto de oração, ele vence os gigantes. E quando ele vai para a guerra, a vitória já está garantida em nome de Jesus. Vencedores de gigantes não são covardes. Não existe vencedor de gigantes covardes. Covardes não vencem gigantes. Vencedores de gigantes superam as suas próprias limitações. Não há limites para aqueles que querem andar com Deus. Esses vencerão os gigantes. Vencedores de gigantes não desviam os olhos dos seus objetivos, das suas metas. Davi, ele foi ungido rei. Ele ia ser rei. Ele não olhou para o gigante, mas ele olhou para o alvo que Deus tinha para ele. Deus tem um propósito para a sua vida, e não permita que os gigantes impeçam o propósito de Deus na sua vida. E às vezes nós, meus irmãos, nós deparamos com gigantes. Conta-se que Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, foram necessárias mais de 2.000 experiências antes dele obter sucesso. E certa vez um jovem repórter perguntou para Thomas Edison por que ele fracassou 2.000 vezes antes de inventar a lâmpada. E a resposta dele foi emblemática. Ele disse assim: eu nunca fracassei. Eu inventei a lâmpada, só que para chegar lá, foi preciso uma caminhada de 2.000 passos. Deixa eu falar para você. Talvez você errou na primeira, frustrou na primeira, desapontou na primeira, faliu na primeira, mas aquilo não é um fracasso. Aquilo é apenas uma pedagogia divina para você ser levado ao êxito. Diga aí um glória a Deus. Agora tem gente, pastor, na hora que ele abre um negócio, o primeiro negócio já não deu certo. Ah, eu sou um fracassado. Mas o primeiro, filho, Thomas Edison teve que tentar 2.000 vezes. E tem gente que a primeira vez já desiste. Matadores de gigantes não desistem das coisas facilmente. Eles vão até o fim, até conseguir o sucesso. Quantos podem dar um glória a Deus? Segunda característica de vencedores de gigantes: vencedores de gigantes, eles não vivem só pelo encorajamento. Vencedores de gigantes, eles vencem as críticas. Olha só o que diz 1 Samuel 17, 28. Não sei se você conhece a história. Davi, ele não foi alistado para a guerra. Ele ficou na casa dele, porque o pai dele achava ele muito novinho. E aí o que aconteceu? O pai de Davi, Jessé, ficou preocupado com os irmãos que estavam lá na batalha e pediu para que Davi levasse uma marmitex para eles. Estou usando um exemplo moderno. Ela leva uma comidinha lá para os seus irmãos que estão lá na guerra. E aí Davi, ele vai levar a marmita, o pão de queijo, lá para os seus irmãos, e lá ele vê a batalha, ele vê ali o gigante Golias afrontando durante 40 dias, de manhã e à noite, o exército de Deus vivo. E aí, Davi chega lá e ele vê aquele campo de batalha, e Davi, ele fala: poxa, mas por que esse povo está tão covarde?
E lá, aí a gente entra em 1 Samuel 17, 28, ouvindo Eliabe é irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aquelas coisas que Davi estava falando, que eles podiam vencer o gigante. Olha aqui que o irmão mais velho disse. Acendeu-lhe-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a sua maldade, falando a respeito de Davi. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele. Segunda característica, meus irmãos, de vencedores de gigantes sabem vencer as críticas. Diga aí glória a Deus. Antes de vencer o gigante, Davi teve que aprender a vencer as críticas. Olha só, o seu irmão mais velho, o seu irmão Eliabe, que conhecia Davi, que sabia que Davi era um jovem piedoso, temente a Deus, que servia a Deus. E aí, o irmão mais velho falou: Davi, o que você veio fazer aqui? O que você veio ver essa batalha aqui? E ainda fala mais: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você já faz um trabalho insignificante, que é cuidar daquelas poucas ovelhas. E com quem você deixou aquelas ovelhas? Olha só. E a Bíblia diz que Davi se desviou dessa palavra. Isso é chave. Por quê? Porque à medida que Deus levanta você, vão aparecer alguns gigantes. E à medida que você se propõe a vencer os gigantes, as pessoas vão te criticar. Como o irmão dele. Você sabe que a crítica de Eliabe, que Eliabe era o irmão de sangue de Davi, a crítica de Eliabe é porque ele estava com medo. E ele, como que vem um menino aqui, eu estou com medo desse gigante, e esse menino não tem medo desse gigante? Deixa eu falar para você. As pessoas que mais te criticam, elas não te criticam por causa dos seus defeitos. Elas te criticam por causa das suas qualidades. Então, quando você vê muita gente te criticando, não pensa que ela aponta os seus defeitos. Ela te critica porque ela gostaria de ter qualidades que você tem. Tem gente que gostaria de ter o casamento que você tem. Tem gente que gostaria de ter o emprego que você tem. Tem gente que gostaria de ter a empresa que você tem. Tem gente que gostaria de ter o temperamento que você tem. Tem gente que gostaria de ter a personalidade que você tem. Tem gente que gostaria de ter as virtudes que você tem. Só que ele não tem. E ele fala: por que ela tem e eu não tenho? Aí ele te critica. Então lembra disso. Sempre quando alguém te criticar, ele não te critica por causa dos seus defeitos. Aqui Eliabe estava criticando Davi por causa da sua coragem. Por causa da sua coragem. Eliabe não se alegrou por seu irmão mais velho com a virtude do seu irmão mais novo. No lugar dele ficar feliz com a coragem do seu irmão mais novo, ele ficou triste. No lugar dele ficar feliz com o sucesso de Davi, ele estava feliz com o seu fracasso, porque na vida é assim. É fácil chorar com os que choram. O difícil é se alegrar com os que se alegram. É fácil ir num velório, morrer, chorar, fácil. Agora, quando você vê aquela pessoa que foi criada com você, indo muito bem na vida, puxa vida, como essa pessoa está bem na vida, como está feliz, como essa pessoa é tão feliz, aí é difícil se alegrar. É o que aconteceu com Eliabe. Por isso, vencedores de gigantes têm que aprender a vencer as críticas. Vencedores de gigantes, às vezes, têm que ser surdos. A Bíblia Sagrada, nós acabamos de ler o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi se desviou daquilo que o seu irmão estava falando a respeito dele, porque não era uma verdade. Mas você fica ouvindo. O cara mete o pau você no Instagram e no Facebook, e você ainda vai lá ver de novo, ainda você curte. Conta uma história que
um grupo de formiguinhas queriam chegar no topo de uma grande montanha. E as formiguinhas iam subindo. E quando elas chegavam no meio, lá tinha uma aranha que dizia o seguinte: vocês acham que vocês vão chegar naquele topo da montanha? Pequenininha desse jeito? Jamais vocês vão chegar lá. E as formiguinhas, elas voltavam e desistiam. Todas que subiam, chegavam até uma parte do monte e desistiam. Até que uma foi, e a aranha falou para ela: você não vai conseguir. Mas ela continuou e subiu até o pico da montanha. Quando ela voltou, perguntaram: essa formiguinha é louca, ela não me ouviu. Aí os amigos da formiguinha falaram: é porque ela era surda. Por isso que ela chegou. Às vezes, você tem que ser surdo para que as pessoas falem ao seu respeito, para que você possa chegar lá no pico da montanha. Quantos podem dar o glória a Deus por isso? Aleluia! Porque você não é o que as pessoas dizem que você é o que a Bíblia diz que você é. Segunda questão da crítica é que as críticas podem machucar pessoas que não acreditam no nosso potencial. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17:33, 1 Samuel 17:33, Davi, ele viu que nenhum guerreiro estava corajoso ao ponto de lutar. Davi falou: é o seguinte, esse cara está afrontando o exército de Deus vivo, esse Golias aí, eu vou lá enfrentar esse cara. Agora, olha o rei Saul, o que ele diz? 1 Samuel 17:33, porém Saul disse a Davi, que quem devia lutar com Golias era Saul. Mas olha o que Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, primeiro Davi, ele vence as críticas que é feita pelo irmão. Segundo, ele vence a crítica feita pelo rei Saul. Não sei se você sabe, na época, não é como hoje. Hoje lá o Israel está em guerra, o primeiro-ministro decide lá invadir lá a faixa de Gaza, mas ele não vai. Ele fica lá no escritório com ar-condicionado, mandando o seu filho ir. O seu não, porque você não mora lá, mas o filho de quem mora lá. Mas na época não era assim. Na época, quando tinha uma batalha, o primeiro que tinha que ir era o rei. E quem tinha que enfrentar o filisteu? O rei, que é Saul. Ele que deveria enfrentar. Ele tinha a unção de rei, ele tinha a autoridade de rei, ele tinha o cetro de rei, ele tinha o exército de rei. Saul, ele que tinha que enfrentar, mas ele ficou com medo. E aí, Davi, ele fala: já que não tem homem aqui, porque o gigante já tinha falado, 40 dias. Olha, não precisa lutar um exército contra o exército para que não haja assim uma carnificina aqui e muita gente morra. Só pega um homem de vocês e vem lutar contra mim. O que vencer, o outro vai servir. Simples assim. Mas ninguém apareceu. O único que apareceu foi Davi. E quando Davi aparece, Saul diz assim: olha, você, carinha, você, esse menininho, esse jovem, esse radical livre, esse carinha, você quer enfrentar um gigante, lutador, experimentado, 2,90 de altura, uma espada que pesa 80 quilos, tem escudeiro, você quer enfrentar esse camarada? E Davi fala: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. As críticas, quando vêm de pessoas que deveriam nos encorajar, são as piores. Agora, aquelas críticas que você recebe de quem você nunca mais vê, isso não tem problema. As críticas que mais doem é aquelas que deveriam vir das pessoas que deveriam mais nos incentivar. Sim ou não? Por exemplo, você está andando na rua, alguém fala: ei, seu barbeiro! Já te chamaram de barbeiro? Glória a Deus! Por que te chamaram de barbeiro? Não, porque às vezes você erra no trânsito, todos nós erramos, por isso tem que ter paciência. E às vezes a pessoa faz uma crítica: seu barbeiro! Você liga? Não liga, você nunca mais vai ver aquela pessoa, não sabe quem é,
e fala assim: vai em paz. Sim ou não? É isso que tem que fazer, não é xingar ela não. É o que eu tento. Mas as pessoas que são próximas a nós, as críticas machucam. No caso, o irmão de Davi foi o primeiro a criticá-lo. Falou: você é presunçoso, você é arrogante, você veio aqui para ver essa batalha, para ver a gente morrer. Que era uma mentira, Davi não foi lá para isso. Agora, o segundo que deveria chegar para Davi e falar: Davi, é o seguinte, cara, você é pequenininho aí, você deve ter 1,5 m, você tem essas canelinhas finas e brancas que nem a do Heribilto, você é magrinho, tranquilo. Mas é o seguinte, Davi, o Senhor é com você. A unção virá sobre você. Você vai conseguir vencer essa batalha. Você vai enfrentar esse gigante. Mas Saul, sabe o que ele fez? Você não vai conseguir. Você é muito pequeno. Então, se você não aprender, irmão, vencer as críticas, se você não aprender a lidar com as pessoas que estão próximas de você e não acreditam em você, você jamais vai matar gigantes. E em terceiro, a gente vê a crítica aqui e o desprezo do próprio Golias. Quer dizer, Davi teve que vencer a crítica do irmão, a crítica do rei. E agora, olha só, 1 Samuel 17:34. Aí respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri. Eu saí, e o teu servo matou tanto o leão como o urso. E sabe de uma coisa? Eu venci batalhas menores. Eu matei primeiro o leão e depois um urso. Agora quero dizer para vocês, esse incircunciso, o filisteu, ele não era circuncidado, porque ele não era do povo da aliança. Esse filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Oh, aleluia! Davi falou: essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. As suas guerras não são suas, as suas guerras são do Senhor. E como esse gigante afrontou o Senhor, Davi, a palavra do Senhor vai dizer que Davi se levantou ali e venceu ali aquele gigante. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, vencedores gigantes são feitos no calor da batalha. Vencedores de gigantes, eles vencem gigantes quando eles vencem as críticas. E terceiro, vencedores de gigantes usam as suas próprias armas e não as armas que os outros dizem que ele deve usar. Olha só, 1 Samuel 17:38. Saul, provavelmente, o rei Saul, ele tinha 1,90 de altura, porquanto a Bíblia Sagrada diz que quando ele foi escolhido rei, ele era mais alto do que todos. Vamos pensar que ele tinha 1,90 m, 1,95 m. E aí, 1 Reis 17:38, a Bíblia diz que Saul tentou colocar em Davi a armadura dele. Olha só, 1 Samuel 17:38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo que estava sobre ele. Saul, o rei, como ele tentou convencer Davi a não matar o gigante, ele falou assim: já que você quer ir, você é maluco, você quer enfrentar esse gigante, eu vou colocar em você a minha armadura. Vou colocar a minha armadura. Só que Saul, estou dizendo mais aproximadamente, ele tinha 1,90 m, 1,95 m. Davi tinha mais ou menos 1,60 m. A roupa de uma pessoa de 1,90 m serve numa pessoa que tem 1,60 m? Você já tentou botar a roupa de alguém que é maior que você?
Na minha casa eu tentava, porque nós éramos 5 irmãos e não tinha roupa para todo mundo. Às vezes eu queria pegar a calça do meu irmão maior, mas não servia. E aí eu tinha que fazer aquelas dobras. Mas o princípio espiritual aqui que eu quero tirar para você é o seguinte: Saul, aqui, ele queria que Davi usasse a armadura dele. Saul queria que Davi usasse a roupa dele. Saul queria que Davi usasse as armas dele. Deixa eu falar para você. Você tem os seus próprios gigantes. E não é com as armas dos outros que você vai vencer os seus gigantes. Deus tem uma própria arma para você. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Então não adianta eu querer usar a sua armadura para vencer as minhas batalhas. Não adianta você querer usar a minha armadura para vencer as suas batalhas. Cada um tem a sua própria bala. Cada um tem a sua própria arma. E aí você vence os gigantes com as armas que Deus te deu. Por isso, que para você vencer gigante, dentro daquilo que Deus te deu, primeiro, seja autêntico. Seja aquilo que você é, não aquilo que as pessoas queiram que você é. Seja autêntico. Não existe nesse planeta de 8 bilhões de pessoas ninguém igual a você. Você não dá nem um amém? Puxa vida, Deus me criou singular. Você é uma pessoa singular. Deus deu para você uma personalidade, um temperamento, dons, talentos, habilidades, armas que só você tem. Então só você tem. E aí os outros querem que você use as armas dele. Não, Deus quer que você use as suas armas. E o que Davi tinha? O estilingue. E ele foi buscar no riacho 5 pedrinhas. Por quê? Porque Davi deveria ser que nem eu, matava passarinho quando era pequeno. Quem aqui já matou passarinho quando era pequeno? Só nós, meia dúzia. Os outros é tudo santinho, esses velhos aí. Não fala, o que você fazia quando era pequeno? Eu estou muito arrependido, viu? Até hoje eu tenho consciência pesada. Mas na época, era o estilingue que a gente tinha. Não é, pastor Honório? O senhor matou passarinho? Muitos. Eu também. Agora veja bem. Davi tinha que vencer o gigante, como você vai vencer os seus gigantes em nome de Jesus, do seu jeito. Não é do jeito que as pessoas querem que você vençam. E as pessoas querem colocar em nós a sua armadura. As pessoas querem colocar em nós o modelo delas. As pessoas querem que nós sejamos como elas. É que nem algumas mulheres. Elas casam. Depois, a minha esposa não. Ela não. Eu tiro ela. Mas muitas aqui, elas casam com a pessoa diferente dela. Porque geralmente os opostos se atraem. Normalmente. Aí ela casa com uma pessoa diferente dela. Só que depois que ela casou, ela quer que o marido seja igual a ela. Você é doida? Por que você casou com uma pessoa que é diferente de você, que normalmente você vai casar, se é solteiro, mas agora você quer? É que nem nós vemos aqui os pastores. Cada um tem um temperamento. Aqui eu tenho vários. Eu tenho pastor que é astronauta, vive no mundo da lua. Eu tenho um pastor extintor que vive apagando fogo. O culto pegar fogo, ele já vem com menos, está muito fogo esse aqui. Né? Eu tenho vários aqui. Mas eu tenho vários personagens, eu tenho a minha. Agora veja bem, eu não fico falando para ninguém que agora você tem que ser que nem eu. Cada um tem seu temperamento. Cada um tem sua personalidade. Cada um tem seus dons. Cada um tem seus talentos. Cada um tem suas virtudes. Cada um tem as suas qualidades. Agora, Deus quer que você mate o gigante do jeito que Ele fez você. Por isso que você não vai ver nessa igreja ninguém ficar falando assim, meu Deus, meu Pai, todo mundo igual, com o dedo igual.
Viu? Porque se você fizer isso aqui, eu te exorto. Seja você. Tem a sua personalidade. Tem o seu temperamento. Deus tem suas armas. Sim ou não? Aleluia. Eu estava brincando até com o pastor Fernando. Nós estamos vindo dessa conferência de jovens. E é engraçado, nós tivemos, talvez foi a conferência de jovens, né, pastor Fernando? Que nós tivemos mais preletores. Tivemos um monte de preletores. E é engraçado os preletores, porque cada um tem um temperamento. Tem um que chega lá na sala para conversar com a gente, fala do que falar, quer falar. Tem outro que senta e fica assim. Mas é o temperamento cidadão. Eu vou querer que o cara fala se ele não fala, ou o outro que fala muito que ele não fala. Cada um tem o seu temperamento. Deus quer usar você do jeito que você é. Por isso, seja você mesmo. Eu aqui, olha, vou falar para você, estou pregando aqui, eu estou pouco ligando para aqueles que falam, gostaria de um pastor mais tranquilo. Um pastor. Eu não estou nem aí para você não, filho. Deus me chamou desse jeito. E se Ele quer me modificar, é Ele que vai modificar. Não é porque você falou que eu tenho que ser diferente. Aleluia. Lá na sua célula também. Deus te deu unção, um dom. Seja do seu jeito. Teve um irmão aí que me fez a crítica e falou, pastor, você fala muito do Corinthians no culto. Falei, quando você pregar, você fala do Palmeiras. Eu sou corintiano, eu vou falar de quem? Do Santos? Não, seja você mesmo. Segunda característica, de quem é autêntico, tenha coragem de ser diferente. Você não precisa ser igual a ninguém. Seja do seu jeito. Seja da unção que Deus deu para você. Use a sua arma. Use as habilidades e as competências que Deus deu para você. É assim que Deus vai te usar para vencer os gigantes também. Você é uma pessoa especial. Deus te levantou com características especiais. Você é diferente. Deus, Ele é como a natureza. Ele usa a sua multiforme maneira de agir. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia. Muitas pessoas fracassam na vida, e eu vou dizer para você, porque elas são atores. Elas fazem um palco. Elas fazem um personagem. Tem pessoas que são assim, eu mesmo. Uma vez eu fui pregar numa igreja em Brasília, tem um pastor aqui que é muito famoso, porque ele conta história engraçada, e ele é muito engraçado. E eu fui pregar lá em Brasília, e ele pregou primeiro que eu, nós ficamos na sala junto com vários pastores, ele é muito sério. Só que quando ele sobe lá no púlpito, ele vira um ator. Ele vira um ator. Quando ele sai de lá, ele fica sério, não conversa com ninguém. Mas quando lá ele faz as caretas, que todo mundo fala, filho, aqui não tem ator não. Aqui tem gente de carne e osso, autêntico, verdadeiro, transparente. E é assim que Deus quer que você seja. Seja aqui na igreja, no seu trabalho, na sua casa. É desse jeitinho aqui, filho. Aleluia. Pastor, mas aí você está dando liberdade para o pecado. Não estou falando de pecado, é claro. Eu estou falando dentro do limite da santidade e do bom senso, da sensatez, da inteligência. É isso que eu estou falando. Não estou falando para você falar as besteiras que você fala. Eu sou desse jeito. Não, você tem que mudar de vida. Eu estou falando que você tem que ser do seu jeito, dentro da santidade, do bom senso e da sensatez. Terceira coisa, que para você ser do jeito que você é, seja especialista naquilo que Deus deu para você fazer. Por quê? Porque muitas vezes você tem talentos especiais que Deus deu só para você. Outros não têm. E se você usar, e se aperfeiçoar, e se fortalecer naquilo que Deus deu, você vai matar muitos gigantes aí para a glória de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então fala para o seu vizinho, olha, Deus vai me usar para matar gigante do jeito que eu sou. Fala para ele, não vem querer que eu seja que nem você não. Fala para ele, não vem querer que eu seja que nem você não. Aleluia. Viu, Rubens? Seja desse jeito aí. A Venita não veio hoje? Cansou de vir 3 dias na conferência radicais? Os velhos cansam mesmo. Eu entendo perfeitamente. 3 dias um velho na conferência radicais, pulando, dançando. É que nem na conferência radicais. A gente vai estar aqui. Aí os ministros de louvores chamam o povo para frente, e tem uns que pulam, gritam, tal. Tem uns que ficam que nem uma múmia. Agora, quem que está certo? Então, os dois estão certos, cada um do seu jeito. Eu não quero pular, por que eu tenho que pular? Eu não quero dançar, por que eu tenho que dançar? Eu até não gosto desses ministros que ficam falando, levanta a mão. Eu levanto a mão se eu quero. Levanta
levanta a mão, você não tem que levantar a mão. Agora você dá um brado de vitória, isso eu não quero dar. Você entende o que eu estou falando? É terrível quando fala isso, faz aquilo, fala por irmão do seu lado, fala se eu quiser. Me deixa, me larga, seu pegajoso. Quarta característica de vencedores gigantes. Vencedores gigantes são determinados a vencer. Vencedores gigantes, ele fala, nasci para vencer. 1 Samuel 17:48 diz assim, sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a afrontar-se com Davi, este se apressou. Davi, ele não ficou passivo e inoperante. Davi, quando o gigante ali falou, eu vou me encontrar com esse menino, sabe o que Davi fez? Ele não correu do gigante, ele correu em direção ao gigante. E deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Então, quarta característica de vencedores de gigantes, eles vão em direção aos seus gigantes. Davi, ele não fugiu do gigante. Eu não sei quais são os gigantes da sua vida, mas os gigantes a gente não deve virar as costas e fugir dos gigantes. A gente tem que fugir do pecado. A Bíblia diz que a gente tem que fugir do pecado, mas não dos gigantes. Os gigantes, a gente tem que enfrentar os gigantes. Os gigantes, eles nos desprezam, eles nos intimidam. Em vez de você correr do gigante, vou em frente desse gigante. Talvez seu gigante seja uma barata. É uma barata? É. Eu não vou correr da barata. Eu vou em frente dessa barata agora. Eu vou pegar essa barata. Aleluia. Estou falando com as mulheres agora, né? Aleluia. Agora, você fica com medo da barata, aí você fala, essa barata é endemoniada, essa barata é voadora, essa barata é venenosa. Não, barata é um insetozinho que é só você fizer assim, acabou tudo. Então, não corra dos gigantes, avance contra os gigantes. Talvez seu gigante seja um complexo de inferioridade. Quarta-feira mesmo, eu estava conversando com um irmão aqui, e ele agora teve que assumir um grupo familiar, uma célula, e ele falou, pastor, eu sou muito tímido, pastor. Eu quando vejo as pessoas chegando na minha célula, eu fico com muita vergonha. Eu falo, eu já sou o contrário. Quando eu vejo o povo chegando, eu já fico feliz. Mas você fica com medo, fala, pastor, eu queria que minha célula viesse 3 ou 4, mas eu fui na célula, eu que ia liderar, veio um monte de gente, pastor, e eu falei, o que você fez? No começo eu fiquei com medo, eu nem quis liderar, mas depois eu orei, pedi força para o Senhor, Senhor me dá capacidade, e aí eu fui lá e liderei a célula, e foi uma grande bênção. Ou seja, ela não correu do gigante, ela fez o quê? Ele enfrentou o gigante. Eu quero declarar que muitos de vocês que não lideram aqui vão liderar. Gente ainda que não tem coragem de falar em público. Eu tenho muita vergonha de falar. Eu também tinha. Eu tinha vergonha de falar. Quando eu tinha chamado oral na escola, eu ficava vermelho que nem um pimentão, minha garganta travava. Mas eu tive que enfrentar o gigante, porque Deus tinha me chamado para ser pastor. Como que eu vou ser pastor com medo de gente? Como que eu vou ser um líder se eu não gosto de gente? Não pode ser. Eu vou ter que enfrentar esse gigante. Talvez esse gigante seja uma timidez que você tem. Esse gigante seja um complexo de inferioridade. Esse gigante seu aí talvez seja uma depressão. Talvez esse gigante aí seja uma ansiedade. Mas em vez de você fugir, vá em direção a ele. Vai em direção a Ele, que o Senhor vai te fortalecer. Por isso, não corra do inimigo, vai de frente para Ele, que o Senhor vai te fortalecer. Maior é o que está dentro de você, Jesus, do que aquele que está no mundo. Diga aí um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em vez de se intimidar com as ameaças, porque o inimigo ele vem com bravatas, o inimigo vem com gritarias, o inimigo vem com blasfêmias. Lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 41, o filisteu também se via chegando a Davi, e o escudeiro ia diante dele. E a Bíblia Sagrada, o versículo seguinte, a Bíblia diz, olhando o filisteu e vendo a Davi, sabe o que ele fez? Fez assim, como assim, desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, vamos lá, 43, sou eu um cão para vires a mim com paus
e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha só, o inimigo ele veio intimidar com ameaças. Irmãos, muitas pessoas hoje, o nosso lugar de batalha é a nossa mente. A mente é o nosso campo de batalha. E às vezes, quantos pensamentos o inimigo vem. Só que o inimigo é malandro, é safado, é mafioso. Ele não vem assim, eu sou inimigo, eu vou tentar você. Ele vem na sua mente e usa o pronome na primeira pessoa, eu. Você pensa que é um pensamento seu, mas não é seu. É o inimigo intimidando você na sua mente. Por isso que você tem que vencer a batalha da mente. O inimigo vai tentar, vai dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você vai ser um fracassado, que você não vai dar certo na vida. Por isso que você não pode permitir o inimigo vencer a batalha da mente. Porque se ele vencer a batalha da mente, ele vai criar em você sentimentos horríveis, ele vai mexer com as suas ações, com as suas atitudes. Então, quando vir um pensamento que você vai fracassar, que você não vai dar certo, que o seu casamento não vai dar, repreende em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma tática que eu uso para mim, aprendi isso com a caminhada cristã. Sempre que vem um pensamento do inimigo, eu contra-ataco. Sempre que o inimigo vem falar para mim, e eu sei que ele não vem cheirando enxofre e nem com uma capa vermelha, ele vem com uma batalha na mente. Aqui é a nossa batalha. Toda vez que o inimigo joga um pensamento errado, eu não fico assim só, não vou virar a cabeça e não vou pensar nisso. Eu retalho. Quando o inimigo vem com um pensamento, eu falo de algo bíblico que está destinado a ele. Falo, Satanás, porque às vezes você tem que falar com Satanás. Satanás, eu quero dizer para você, você veio me atacar, mas o seu destino já foi traçado pelo Cordeiro. É o lago de fogo que arde como enxofre. Sai da minha mente agora, em nome de Jesus Cristo. Agora tem gente que vem o pensamento e o campo dele vira um aeroporto. O inimigo vem com um teco-teco. E ele, ai que pensamento. Será que esse pensamento veio de onde? Veio do inferno, seu tonto. E aí, se você permite teco-teco, já vai chegar um Boeing 737. Depois vai chegar aquele avião maior do mundo. Então, filho, vence essa batalha. E a batalha nossa hoje não é com um gigante de 2,90 m, não vai aparecer ninguém para você do tipo Golias. A sua batalha hoje é na mente. Por isso que toda vez que o inimigo vir atacar, somente que é por aí que ele começa, uma pessoa fica possessa pela mente, emoções e vontade. Quando o inimigo vir atacar sua mente, não fica assim, não, da onde veio esse pensamento? Eu quero dizer para você, veio do inferno. O inimigo, ele quer vencer a batalha da mente. Você acha que quando Jesus foi tentado lá no deserto, em Mateus capítulo 4, quando falou, olha, se tu me adorares, eu te darei todos os seus reinos. Você acha que a batalha foi na onde? Na mente. A sua batalha hoje é na mente. Por isso que você tem que vencer os gigantes que estão aí dentro de você. Tem gigantes que são externos, mas tem gigantes que estão aqui na sua cabeça. Tem gigantes que estão limitando você, mas não aceita mais. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente é tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é da boa fama, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que traz honra e glória para Deus, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia! Então, em vez de cuidado com a sua mente. Amém, meus irmãos? Uma hora eu vou pregar uma mensagem aqui ainda, vencendo a batalha da mente. E a Bíblia Sagrada
ela nos diz que Davi não permitiu que o inimigo viesse com essas palavras. Pelo contrário, ele neutralizou essas palavras e abriu a boca. Ele falou: você vem me amaldiçoando, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, não se contente com menos que a vitória. Deus te chamou para vencer gigantes. E por último, que eu nem sei, que hoje já deu 11 horas e eu ainda não acabei. O que aconteceu hoje? Adiantaram o relógio? Tem mais meia hora? Alguém me dá mais 5 minutos? Que eu preciso falar o último ponto, que eu não gosto de mensagem pela metade, porque depois vocês ficam mandando o zap e pedindo outro ponto. Quinta característica daqueles que vencem gigante, porque eu quero orar por você. Mais 5 minutos. Vencedores gigantes vão vencer, mas vão dedicar as suas vitórias a Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Vencedores de gigantes não são soberbos. A soberba é o portal da ruína, é a antessala do fracasso. O Deus que é o Deus que nós cantamos, que é o Deus Todo-Poderoso, o poderoso Deus, é esse Deus que faz maravilhas e intervém milagrosamente em nossa vida hoje. Porque não é na sua força que você vai vencer o gigante. Não é no seu muque que você vai vencer o gigante. Você não vai vencer o gigante e depois vai falar: também, pastor. Pastor, eu também aqui, jejum aqui, pastor. A consagração aqui, pastor. Eu vim orar 3 da manhã. Não é isso não. Vencedores gigantes crê no agir sobrenatural, invisível, miraculoso, milagroso de Deus, mas depois ele exalta o nome do Senhor. O Senhor já te deu vitória sobre o urso, sobre o leão. O Senhor já te deu vitórias pequenas e Ele também vai te dar vitórias maiores. Diga em nome de Jesus. Aleluia. O Deus de maravilhas vai capacitar você a vencer os seus gigantes. E quando você vencer os seus gigantes, você não vai dizer: aqui, pastor, 40 dias sem beber água. Você morre sem ficar 40 dias sem beber água. Pastor, estou seco que nem um bacalhau. Não! Você vai falar: eu venci o gigante. Qual o seu segredo de vencer o seu gigante? Você vai levantar as mãos, tipo o Kaká quando fazia um gol lá na Champions League. Assim como eu faço meus golzinhos lá no Independente também. Você está dando risada de quê? Você acha que eu estou mentindo? É isso aqui, ó. E eu quero encerrar e orar por você. Quais são os seus gigantes? Complexo de inferioridade? Uma depressão? Um trauma? Talvez a perca de alguém muito importante na família, um luto que agora... O que eu vou fazer agora sem meu pai, sem minha mãe, sem o irmão mais velho? Talvez seu gigante seja uma decepção, um desapontamento. Eu não sei. Os gigantes estão aí. Às vezes eles estão aí fora e às vezes eles estão aqui dentro. Mas se o Senhor nos deu essa palavra hoje, não é só para que a gente conheça a história de Davi e Golias. É porque Ele quer nos dar vitória sobre os gigantes.